Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Hoje, Cida, eu precisava de umas 2 horas. Porque eu só tenho meia hora, né? Vou tentar. Vou me esforçar bastante. Hoje é uma noite especial, né, Cida? Claro. Tu viu que hoje eu tenho plateia especial hoje, né, Cida? A Cida nem viu, né? Mas meus pais hoje vieram me ver, né? Então, se eu errar é porque eu fiquei nervoso, né? Eu tô começando nisso aqui, né, Cida? Faço só isso aqui só há 15 anos, né? E poucas vezes, nesses 15 anos, eu pensei em rejeitar um tema. Porque em algumas casas como essa, a Novo Horizonte, o palestrante pode ofertar o tema, né? Então a Cida sempre pergunta, sobre o que tu vai falar? Outras casas, a casa nos fornece o tema, né? E a casa nos pede, dia 5, tu vem aqui falar sobre tal tema. E foi isso que aconteceu no final do mês passado, lá na minha casa, na Sociedade Espírita Allan Kardec. Essa aqui também é a minha casa, né? Minha casa de infância, mas a minha casa atual, a Sociedade Espírita Allan Kardec, em Capão. O pessoal que organiza a parte doutrinária da casa me pediu para falar sobre os itens 14, 15, 16 e 17. Sobre os itens 14, 15, 16 e 17 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem não sabe, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre bem-aventurados os aflitos. E mais precisamente, os itens 14 a 17 falam sobre as doenças psíquicas. O tema é suicídio e loucura, que é o que está lá no Evangelho. Mas eu até comentei com a Cida, né? Eu acho o título muito pesado. Então eu e a Cida trocamos, né, Cida? Para Resistindo com Jesus. Mas essa foi uma das poucas vezes, em 15 anos que eu faço isso aqui, em que eu pensei em mandar uma mensagem para o pessoal do doutrinário da casa e dizer: eu não quero fazer essa palestra. Eu não quero falar sobre isso. O pessoal que frequenta Novo Horizonte há um pouco mais tempo sabe que as minhas palestras são sempre voltadas para quase ser uma pregação do Evangelho. E eu não tenho medo nenhum em usar essa palavra, mesmo que alguns possam dizer assim, é evangélico. Sim, eu sou evangélico. O que é ser evangélico? É seguir os preceitos do Evangelho. Então as minhas palestras são mais pregações, falas acerca do Evangelho, quase sempre com uma piada ou outra, mais descontraída, porque para mim, esse é o Cristo que eu enxergo. O crucifixo que eu vejo é um crucifixo vazio. A cruz que simboliza para mim a fé é uma cruz vazia. Jesus já desceu de lá há 2000 anos. Então, o Jesus que me toca o coração é um Jesus de alegria. É um Jesus de abraço. É um Jesus de entusiasmo. A palavra entusiasmo significa sentir-se na presença de Deus. A gente usa essa palavra de maneira tão corriqueira nas nossas vidas, né? Hoje eu estou entusiasmado. Entusiasmado eu sempre estou quando eu venho aqui na frente e falo sobre Jesus. Porque ao falar de Jesus, ao compartilhar com vocês a palavra do Evangelho, eu me sinto um pouquinho mais próximo da presença de Deus. E quando alguém me pede para falar sobre suicídio, loucura, depressão, doenças psíquicas, isso me aperta o coração. Porque são problemas muito reais,
que tocam a vida de milhares de pessoas todos os dias. A Organização Mundial da Saúde fala que nos últimos 5 anos, 25% da população mundial sofre de algum transtorno psíquico, emocional, psicológico. A minha geração, a galera que tem entre 18 e 40, entre 20 e 40, é uma geração atormentada pela ansiedade. Eu não estou falando disso da boca para fora. Eu sei do que eu estou falando porque eu vivo isso. Toda essa energia que eu trago quando eu venho aqui para frente e faço a palestra quase que gritando, né, Cida? É uma energia que muitas vezes no meu dia a dia se corrompe em ansiedade. Uma ansiedade de viver sempre no dia de amanhã. Sempre preocupado com o que vai acontecer, tentando viver 3, 4, 5 meses na frente. E mesmo quando a vida me para, quando a vida se impõe, ainda assim eu fico tentando lutar com isso. Outras pessoas são acometidas pela tristeza, uma tristeza permanente, e permanente se faz transformando-se em depressão, levando a profundos transtornos de ordem psíquica e emocional, subvertendo-se muitas vezes em quadros profundos de obsessão espiritual. E infelizmente, em casos mais profundos, que passam de 1% das mortes no mundo, essa ansiedade, essa depressão e esses transtornos se transformam em suicídio. O mês se faz propício, né? Nós temos uma campanha vigente em setembro, Setembro Amarelo. Uma campanha de valorização da vida. E o Espiritismo, como poucas doutrinas do mundo, estabelece critérios específicos para que possamos entender que o suicídio jamais será a resposta. Porque aqueles que buscam uma porta de saída para a vida fazem isso acreditando que a morte é o remédio para todos os males. E o Espiritismo ilumina o nosso ser para que saibamos que a morte não termina com os males. Porque o que sofre aqui na Terra não é o corpo físico, não é o cérebro. O que sofre aqui na Terra é o espírito que habita o corpo. Porque o que nós realmente somos é espírito imortal. E esse espírito imortal rompe as barreiras da morte e se sofre aqui, continuará sofrendo um tanto quanto mais do outro lado. E sim, o tema é deveras pesado. E é por isso que eu pedi para a Cida para que a gente trocasse o título. Para que também a gente, de uma maneira focada, transformasse o ponto de vista de Vitinho. Para que em vez de olharmos para as dores da vida, para as calamidades da vida e para os nossos sofrimentos, nós passemos a olhar para quem está conosco nesses sofrimentos, nessas dores. Resistindo com Jesus, todos nós estamos. Sabe que você pode ter uma visão de Jesus na sua cabeça. Alguns imaginam um Jesus assim, um amigo que chega e abraça. Outros têm uma visão de Jesus com uma luz que a gente precisa alcançar. A visão que eu tenho de Jesus é uma visão muito parecida com o que Pedro tinha quando saiu do barco e colocou os pés na água.
Sabe? Às vezes a gente só ouve essa história do Evangelho sob a ótica que está lá na Gênesis, né? Jesus anda sobre as águas. Que realmente era diferente, né? Ninguém tinha andado até nas águas até aquele momento. Mas vamos olhar essa cena do Evangelho da perspectiva de Pedro. Os apóstolos estão no barco. Eles veem então uma luz. E eles eram meio cegueta, eu acho que nem eu. Então eles... Quem é que lá? Acho que é Jesus. Não sei. Será que é? Será que não é? Aí Pedro tem a brilhante ideia. E ele grita para aquele ser: Mestre, se fores tu, ordena que eu vá até ti e eu irei. Então Jesus diz: Pedro, sou eu, venha até mim. E aí Pedro bate no peito e diz assim: é Jesus. E ele desce do barco. E aí eu pergunto para vocês: Pedro afunda? Não. Afunda ou não afunda? Não. Pedro não afunda. Isso é muito importante que a gente perceba na passagem do Evangelho. Pedro pisa na água e caminha sobre as águas. Pode chegar em casa depois daí conferir, tá? Porque Pedro estava entusiasmado, cheio de uma fé e de uma confiança em Jesus. E ele começa a caminhar sobre as águas. Só que daqui a pouco, no segundo passo, Pedro lembra que é Pedro. E afunda. Qual é a diferença do Pedro que anda sobre as águas para o Pedro que começa a afundar? É um Pedro que desvia o olhar de Jesus. Em um instante, em que Pedro desvia o olhar de Jesus e começa a olhar para o mar, ele começa a afundar. E no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Lacordaire vai dizer que é um mínimo deslize de incredulidade que nos corrompe. A mais sutil dúvida sobre o futuro nos corrompe. A mais pequena ideia materialista nos desvia do caminho com Jesus. Sabe? Muitas pessoas têm pegado Jesus como porta-bandeira de certos caminhos e vendido uma igreja da prosperidade, usando quase que Jesus como um garoto propaganda e vendendo para as pessoas uma vida em que tudo dá certo, em que todo mundo prospera, em que não existem problemas, em que Jesus vai fazer um milagre e tudo vai se transformar na tua vida. E eles cobram para fazer isso, e eu estou aqui de graça também. Só que eu não posso mentir para vocês e dizer uma coisa que não está escrita no Evangelho.
Uma coisa que nem o próprio Jesus falou. Jesus diz: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Jesus também diz no Evangelho de João: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu não posso dizer para vocês que a vida vai ser um mar de rosas e vender um cenário perfeito, quando isso não é a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho é: sim, sofreremos. Sim, as lágrimas tocarão o nosso rosto. Sim, muitas vezes nós dobraremos o joelho. Porque a pressão vai ser tanta do mundo que nós quase não teremos forças para resistir. Aliás, nós não teremos forças para resistir. E nós só resistiremos porque estamos resistindo com Jesus. Essa tinha que ser a frase do final, né, Cida? Ficou bonita, né? Tinha que ter terminado. Mas tu repete. Mas repito, não. É Jesus que, olhando no olho e no espírito de Pedro, sustenta Pedro sobre as águas. E é Jesus que nos sustenta nas ondas da vida. Sabe, amanhã é feriado, né? Dia da Independência. E eu sempre falo sobre o mesmo livro nesse feriado. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E hoje, para tentar linkar o feriado, esse livro e essa palestra, eu vou trazer um diálogo de Ismael com Jesus. Ismael é o governador espiritual do Brasil. Coitado. O emprego mais difícil do país é o de Ismael. Só que Ismael não começou em 92, que nem o Guilherme. Ismael tá aqui, ó. Faz tempo. E na época da escravidão, Ismael encheu o seu coração de uma tristeza profunda. E então ele começou a suplicar a Jesus, porque ele já não sabia mais o que fazer. Porque ele via tantas pessoas sofrendo por causa da escravidão na pátria do Evangelho, no coração do mundo. Então ele suplica, e eis que uma voz sutil e doce diz para ele, diz um monte de coisa, eu vou resumir, tá? Mas é mais ou menos assim que a voz de Jesus diz a Ismael: Ismael, enxuga as tuas lágrimas e foca as tuas energias na tarefa que lhe foi confiada. Porque os mais altos espíritos da erraticidade estão em teu auxílio. Resumindo o resumo, Jesus está dizendo para Ismael: enxuga as tuas lágrimas e trabalha. E quando a gente lê no Evangelho capítulo 5, a referência que está lá no capítulo 5 também de Mateus, as bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Nós precisamos entender que o sofrimento não lhe dá direito à consolação. O que lhe dá direito e acesso à consolação é o bem sofrer. É sofrer com a certeza de que não há injustiça nesse mundo e que Deus não dá uma cruz maior do que a gente pode carregar. E se vocês não acreditarem em nada do que eu falei, eu vou ler o item 18 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo.
conferir depois, né, Cida? É até bom chegar em casa e dar uma lida no Evangelho, né? Já aproveita, bota uma aguinha para fluidificar, já faz o Evangelho lá. Bem-aventurados os aflitos pode então traduzir-se assim: bem-aventurados aqueles que têm a chance de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, pois terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porquanto após o trabalho virá o repouso. A minha avó, e eu sempre cito a minha avó, né? Mas hoje a minha mãe está aqui, para comprovar que ela falava mesmo essas coisas. A minha avó dizia o seguinte: Deus não joga, mas fiscaliza. Né? É muito boa essa frase. Isso, é. Eu penso nisso às vezes no jogo do Grêmio. Assim. Tá vendo que estão passando a mão no meu Grêmio. Minha avó dizia: Deus não joga, mas fiscaliza. Aqui, nesse plano físico, a regra é choro e ranger de dentes. Mas o choro e ranger de dentes é uma oportunidade de trabalho, de provarmos a nossa fé, a nossa perseverança, de resistirmos com Jesus. Eu não estou pedindo para que você resista comigo. Eu não estou pedindo para que você resista com a Novo Horizonte. Eu estou pedindo, e sim, eu estou pedindo, tio Vitinho, para que você resista com Jesus. E se você veio até aqui hoje, eu tenho grandes chances de acertar que você acredita em Jesus. Inclusive, isso era uma coisa que eu tinha que ter perguntado no início da palestra. Porque era pré-requisito para assistir a palestra, era isso, né? Mas se por um acaso você está com o pé atrás, alguém te trouxe hoje no centro espírita meio assim, contra a vontade, eu quero te propor um exercício. Eu não sei quem te trouxe até aqui, o que te trouxe até aqui, mas o que te trouxe até aqui foi movido por Jesus. Sabe, eu tenho uma amiga que virou evangélica há pouco tempo. Isso é boa, isso é muito boa. Ela é nova nessa coisa, sabe, de ser evangélico. E esses dias ela disse assim pra mim: porque quando tu aceitar Jesus... E aí eu disse pra ela: olha, se os últimos 15 anos de palestra não tá contando, nós vamos ter um problema. Porque eu aceitei Jesus faz muito tempo. Aliás, eu nem lembro, né, dona Doroti? Deve ter sido numa daquelas aulas de evangelização lá, né? Com a dona Doroti, pequenininho. Mas em algum momento eu acho que eu aceitei Jesus. Mas eu sempre brinco aqui que eu não tenho a fé da minha mãe e da minha sogra, que resolvem tudo ou com paracetamol ou com reza. Né? Às vezes paracetamol é reza. Eu não tenho essa fé. Sabe, essa coisa que transborda o ser e que faz todos os dias, tu não pode ficar um dia sem rezar. Não é natural para mim. Eu sei, a minha sogra está balançando a cabeça pensando assim: é obsediado. A minha amiga evangélica diz que é endemoniada. Mas isso não é natural para mim. Mas todos os dias eu escolho acreditar. Todos os dias, quando o mar sobe um pouquinho,
as ondas ficam fortes, a tempestade se anuncia. Eu escolho acreditar. Esses dias uma amiga minha estava comentando uma notícia, daquelas notícias que a gente perde completamente a fé na humanidade. E eu disse para ela, eu já desisti. E ela perguntou, tu já desistiu da humanidade? Eu disse, não. Eu desisti de tentar entender. Eu desisti de tentar entender. Porque o mundo que a gente vive é um mundo muito louco. Eu desisti de tentar entender e eu só digo assim hoje. Olha, Jesus deve saber o que está fazendo, né? Porque quando a gente aceita Jesus, né, Cida? A gente aceita isso, que Jesus sabe o que está fazendo. E eu escolho entregar o controle das coisas para Jesus. Para só assim conseguir vencer a minha ansiedade. Vencer os meus dias de tristeza. Os meus dias de angústia. Os dias em que a minha fé está indo. Eu escolho acreditar. Porque a fé é muito importante. Mas a prece e a fé precisam estar fundamentadas numa vida entregue à bondade de Deus. E Deus, que é infinito amor e bondade, deu uma missão para Jesus: governar esse planeta. E se eu não puder confiar num cara que anda sobre as águas, em quem eu vou confiar? E não só anda sobre as águas, mas faz com que homens comuns como Pedro, eu e você, ande sobre as águas. Sentido metafórico, né, pessoal? Não vamos, pelo amor de Deus. Não testem. Nós somos espíritas, nós passamos essa parte. A nossa fé é raciocinada. A nossa fé vem do coração, mas passa pela razão. E escolhe todos os dias acreditar. E eu, há 2 semanas, estava sem voz. Ainda estou um pouco sem voz. Tive que cancelar algumas palestras. Mas no final de semana, um homem me parou num comércio local e disse: "Ô Magrão, tu não faz as palestras no Centro Espírita?" Eu disse: "Faço." E aí ele contou a história dele pra mim, contou que perdeu o filho há pouco tempo e que ir no Centro Espírita tem feito com que o coração dele se pacifique e que ele pare de ter pensamentos que vocês sabem quais são. E naquele dia eu fiz uma prece. Agora minha mãe e minha sogra vão ao delírio. Até que enfim, convertemos. Eu sem voz, eu fiz uma prece. Eu tenho uma pequena lesão na minha garganta e então de tempos em tempos eu fico assim alguns períodos sem voz. De tanto falar besteira em outras vidas, né? Sei que vocês pensaram isso. Conheço vocês. E a minha prece para Jesus era o seguinte: eu vou falar sobre o Evangelho enquanto eu tiver voz. E eu não vou cobrar R$1. Não para que a minha voz seja ouvida, mas para que a tua palavra seja sentida. Porque hoje, no dia 6, sou eu. Podia ser a Cida, a Dona Doroti, o Diniz. Mas sou eu, e nesse momento eu empresto a minha voz para o Evangelho, porque é a única coisa que eu tenho. Sabe? Eu não vejo espírito, eu não converso com espírito. Eu não sei tocar que nem o Dani. Eu não sou bom de organização para ficar na livraria.
eu sou desorganizado, não ia conseguir fazer a gestão do centro espírita. Mas eu gosto de falar do Evangelho. Então eu empresto a minha voz não para que ela seja ouvida, mas para que as mensagens de Jesus sejam sentidas. Para que num dia triste, num dia de sofrimento, num dia de dor, tu te lembres, lá no fundo do teu ser, que não estamos sozinhos. Estamos resistindo bravamente às nossas lutas diárias. Mas, repetindo, Cida, estamos resistindo com Jesus.